Oi pessoal, aqui que vos fala é o professor Rômulo, trabalho na Universidade Federal de Rondônia. E hoje a gente vai iniciar uma caminhada discutindo sobre um app, que na verdade não é app, é uma inteligência artificial, ou pelo menos ensaia ser uma inteligência artificial, chamado ChatGPT ou ChatGPT. Vou colocar para vocês aí a imagem do logo. Então, ele é uma proposta quase que está estremecendo, né, o universo da informação, o universo da pesquisa, de dados, de processamento de dados, de escrita de texto. Então, se tem escrita de texto, se tem pesquisa, tem nós da área de comunicação, nós da área de linguagem humana ou não. E a gente está falando de uma linguagem mecânica, uma linguagem automatizada, feita por Bolt. E aí, é claro que você cria aquele espanto de se realmente é uma inteligência artificial. A gente está falando de uma inteligência, ou seja, de um conjunto de habilidades e competências de decisão, de hierarquia, de gosto, né, de estilo. Ou a gente está falando simplesmente de um Bolt que remonta frases, que faz um recorte, que depois cola, amarra e aí entrega aí como se fosse algo que foi pensado, que foi processado, que foi gerido, que foi analisado, que foi construído pela lógica discursiva. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer assim, esse primeiro impacto no funcionamento, né? Vamos acessar ele, vamos escrever algumas coisas, vamos fazer algumas análises, se realmente os textos que são produzidos por ele, né, em formato de chat, por isso que é o nome chat GPT, e trabalha com certos padrões textuais, né? Obviamente a gente tem que entender que ele já não se denomina uma inteligência artificial ampla, que move várias competências, né? Ele já deixa claro que ele trabalha com padrões, que ele trabalha com um tipo de inteligência específica, que é uma inteligência de construção de textos, que é basicamente isso que a gente está até questionando, se realmente ele produz realmente esses textos, são realmente textos que são feitos, ou são apenas recortes de frases e informações que já estão na internet e que ele vai colar pelo processo de justaposição, aglutinação, né? E vai montar os parágrafos. Fechou? Depois da vinheta a gente vai direto para a tela dele, vamos lá inserir alguns exemplos e vamos analisar se realmente... E como funciona, né? Bem, pessoal, a gente está aqui na tela do ChatGPT, né? Se for falar aqui na pronúncia em inglês, ChatGPT ou mais conhecido como ChatGPT. A tela é bem simples, ela já apresenta aqui um campo aqui embaixo para você, esse campo que eu estou movimentando o cursor aqui, para você interagir, né? Provavelmente colocar a sua pergunta. Depois no finalzinho do vídeo eu vou mostrar como a gente entra aqui, para você testar, para você entender como que funciona. Basicamente o ChatGPT, né? Não é Jequiti, não. Ele constrói a partir de pesquisas, né, prévias. Então ele já vasculhou a internet em busca compondo o seu banco de dados. A versão 3.5 ela está ali até 2021. Estamos em 2023, né? Então esse vasculhar ela vai consolidando um banco de dados de frases, de informações, de conceitos textuais, né? Então a forma de pensar dessa geração aqui, da 3.5, ela pensa com banco de dados textual. Ela vai compondo esses conceitos e essas informações. A pergunta que acho que o primeiro passo é qual a profundidade desse pensamento nesse aspecto do vídeo aqui, em entender a profundidade na composição do texto, nas habilidades que você precisa mobilizar para escrever um texto. Então, eu vou começar aqui perguntando o que é um texto, né? Então, vamos ver aqui. Essa situação aqui é a situação real, é a primeira vez mesmo que eu estou usando, então não estou fazendo... Ele já identificou o idioma da língua portuguesa e ele está explicando. Um texto é uma sequência estruturada de palavras e frases que transmitem uma mensagem ou ideia. É uma unidade de comunicação escrita que tem um começo, meio e fim,
geralmente com propósito específico. Os textos podem ser encontrados em diversas formas, como artigos, ensaios, romances, poesias, manuais, entre outros. A estrutura de um texto pode variar dependendo do tipo e do objetivo do autor, mas geralmente inclui elementos como introdução, desenvolvimento e conclusão. Um texto eficaz é claro, coerente, conciso e é capaz de transmitir uma mensagem clara e coerente ao leitor. Bem, gente, é um pouco surpreendente, confesso para vocês. Eu não posso deixar aqui de ficar um pouco embasbacado, porque não é simplesmente a colagem de informações, de frases que são resgatadas nesse banco de dados e aqui são concatenadas, né, de modo justaposto ou aglutinado. Então aqui você percebe que foi extraído de um conjunto de informações, frases que se conectam por meio dos períodos. Então a gente tem um primeiro período aqui, ó. O texto é uma sequência estruturada de palavras e frases que transmitem uma mensagem ou ideia. Então ele vai construir essa frase, esse período, né? E vai pontuar. Então há uma ordem gramatical interessante. Então provavelmente essa informação, a pergunta central aqui é saber se esse período inicial aqui ele foi copiado ou ele foi processado, ou seja, ele foi pensado, resumido, né, selecionado, foi hierarquizado. Então, eu escolhi as palavras para parafrasear o texto original, né? Porque assim, vamos trabalhar aqui um primeiro nível, né? Um primeiro nível de conhecimento seria eu fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou lá no meu banco de dados, copio uma frase e colo aqui, beleza? O segundo seria parafrasear com poucas alterações de palavras. Corto uma palavra daqui ou ali e copio para cá. Esse primeiro período, por exemplo. Um terceiro nível já seria com o mínimo de cópia possível, já faço uma intervenção mais profunda. Eu já seleciono as palavras que eu acho adequadas e eu mesmo construo a frase ou período de acordo com o meu estilo de escrita, com o meu vocabulário. Então, isso aqui que é legal, gente, um ponto que eu acho importante no vídeo. Eu transportar a informação, a essência da informação lá, deixando aquele corpo textual ali, o corpo textual original provavelmente que foi construído aqui, e transporto para o meu corpo estrutural, para a minha materialidade, para o meu vocabulário, para a minha organização sintática, né? Então, é como se a gente falasse o seguinte, todos nós que escrevemos e que falamos temos a nossa assinatura, uma espécie de assinatura, uma espécie de estilo. Então, quando a gente faz um resumo, quando a gente cria, nós estamos puxando de lá das informações e usando a nossa linguagem, colocando o nosso suporte. Então é fantástico. É uma unidade de comunicação escrita que tem um começo, meio e fim, geralmente com um propósito específico. Então, uma coisa que eu percebi que ele constrói períodos mais simples, justamente para evitar problemas, talvez até questão da tradução, porque a gente tem que imaginar que ele está pensando em inglês, né? Na língua inglesa, então você já tem uma refração aqui da tradução, né? Da língua inglesa para a língua portuguesa. Os textos podem ser encontrados em diversas formas, como artigos, ensaios, romances, poesia, manuais, entre outros. Aqui ele já trabalhou a informação da forma, né? Ele já trabalhou a questão da forma artística, científica e tudo mais. Então ele vai buscar essa informação aqui, vai resumir e colocar aqui no seu suporte textual. A estrutura de um texto pode variar dependendo do tipo e do objetivo do autor, mas geralmente inclui elementos como introdução, desenvolvimento e conclusão. Bem, aí aqui ele fez um resumo e ele fala da característica que o texto é eficaz e tudo mais. Então, gente, a priori, olhando aqui de modo ainda distante, é possível ver que ele vai no banco de dados, pega a informação e consubstancializa, essa palavra é legal, né? Consubstancializa a palavra, o texto que está ali, tira o espírito do texto e coloca em outro suporte textual.
Então, aparentemente, a gente tem uma produção textual. Mas vamos fazer outros testes aqui para a gente poder entender. Vamos perguntar algo até mais específico. Vamos perguntar aqui, continuando embaixo aqui, o que é linguística? Que é algo da nossa área, né? Para a gente entender onde ele vai se basear. O que é linguística? Vamos ver o que ele vai escrever para a gente aqui. A linguística é o estudo científico da linguagem e seus componentes, incluindo a estrutura, a origem, a evolução, a variação e o uso nas diferentes culturas e sociedades humanas. A linguística é uma disciplina ampla e interdisciplinar que envolve a investigação de diferentes aspectos da linguagem, como fonética, morfologia, sintaxe, semântica, pragmática e sociolinguística. Então, assim, bem, ele vai escrevendo, tem uma maneira, tem uma forma de você apertar aqui para ele parar, né? Deixa eu subir aqui. Então, vamos lá. Ele vai trabalhar, ele separou em parágrafos. Achei muito legal. Vamos ver se ele vai respeitar a ideia do parágrafo. Nesse primeiro parágrafo aqui, ele construiu a linguística é o estudo científico da linguagem, incluindo a estrutura, a origem, a evolução, a variação e o uso nas diferentes culturas e sociedades humanas. Digamos que nesse período aqui ele trabalhou a informação, ele consubstancializou aqui a informação do estudo científico e seus vários momentos. Aí aqui ele fala da linguística como disciplina ampla e interdisciplinar. Então você vê, ele vai ampliar o que ele colocou aqui de informação nesse nível e para o nível 2 aqui, que envolve a investigação de diferentes aspectos da linguagem, como fonética, morfologia, sintaxe. E aqui ele vai fazer uma separação bem técnica mesmo da linguística, com um viés amplo, né? Ele vai, a proposta, até porque minha pergunta foi genérica, né? Então, nesse primeiro parágrafo aqui, digamos que ele vai se dedicar à linguística enquanto estudo. Aqui ele já está trabalhando os linguistas, ele coloca um sujeito aqui. O que eles fazem? Eles estudam como as línguas são aprendidas e usadas pelos seres humanos e como elas mudam ao longo do tempo em diferentes contextos. Então observe que aqui esse parágrafo aqui, ele acaba sendo dedicado aos linguistas, né? Então, há uma preocupação de confecção de parágrafo. Esse parágrafo tem a unidade da linguística. Esse aqui ele trabalha os linguistas, então já muda o objeto da construção do parágrafo. E em cima ele vai falar que a linguística ele vai falar aqui enquanto ela é disciplina, que ela pode trabalhar em diversas áreas, educação, tradução, tecnologia. Seu estudo ajuda a entender a diversidade linguística e cultural da humanidade e a desenvolver estratégias para aprimorar a comunicação entre diferentes grupos sociais. Então, a gente tem aqui cara, fascinante, né? Assim, realmente há, sim, né? Um nível a mais. Quando a gente pensa, por exemplo, no algoritmo do Google, que quando você pesquisa aqui no Google o que é linguística, né? O que você vai ter? O Google ele vai abrir, primeiro ele vai dar o dicionário, então é referencial, ele vai trazer para cá a informação, né? Ele vai dar aqui o que as pessoas normalmente perguntam, tendências também, que eu acho muito legal, e vai linkar o site para você ir até o site, ir até a fonte. Você vai ter que fazer leitura e você vai ter que trazer informação. Aqui é algo impressionante, porque ele vai diminuir etapas. Ele vai lá, já vai fazer a pesquisa. Então, da pesquisa ele já tem um banco de dados, na verdade já está pronto, ele tem esse banco de dados feito. Ele vai no seu banco de dados, provavelmente classificando isso de modo temático e afunilando o máximo possível, e hierarquizando, né, que não é tão difícil, mas ele vai ter que extrair daí e vai ter que redigir. É aí que está, acho que a grande sacada, né, dessa inteligência. Então, eu não diria que isso aqui, a gente está falando aqui de uma inteligência artificial geral, mas a gente estaria falando de uma inteligência artificial específica para o ato de escrita, o ato de paráfrase.
né? A gente poderia até afirmar isso no primeiro momento, um ato de parafrasear de um suporte textual que é as fontes de pesquisa para um texto que é construído aqui, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é tentar perguntar para ele a mesma coisa para saber se ele vai se confundir. Então, vamos tentar perguntar aqui a mesma coisa para ver se ele vai dar uma outra resposta. Vamos colocar aqui, o que é um texto? Eu vou mudar aqui, vou colocar o que é um texto atualmente. Para dar uma complicada aqui para a gente poder pensar em uma outra variação de resposta. Vamos ver como ele raciocina. Atualmente, quer dizer, ele sentiu que ele precisava delimitar, então ele processou esse atualmente. Atualmente, um texto pode ser definido como uma unidade de comunicação escrita, com a evolução das tecnologias de informação. Então, fascinante aqui, ó. Então, eu tenho um atualmente, e ele vai buscar, ele fez a conexão aqui, né? Ele trouxe o atualmente como variável, um caminho que ele precisava. E ele vai dizer, um texto pode ser definido como uma unidade de comunicação escrita e tem um objetivo específico, informar, persuadir, entreter ou instruir. Ponto aqui, né? A gente já está aqui. Ponto aqui. Ele limitou, informar, persuadir, entreter ou instruir, né? Então ele limitou aqui em 4. Não poderia ser também outra competência que ele poderia trazer, mas ele fez uma definição. Acho legal você poder dizer ponto, né? Ponto. São essas 4 e ponto. Poderia ter outra. Com a evolução das tecnologias da informação, é aqui que eu acho fantástico. Então ele linkou a ideia do atualmente com a evolução das tecnologias da informação. Os textos podem ser encontrados em diferentes formatos, incluindo papel, digital. Então, aqui sim um raciocínio textual e até um raciocínio temático de entender a variável e buscar as informações que são pertinentes à variável atualmente. Além disso, com a crescente produção de conteúdo nas redes sociais, então ele vai chamar a questão das redes sociais, blogs e outras plataformas, o conceito de texto se tornou mais amplo, incluindo também postagens de redes sociais, tweets, comentários, entre outros. Esses formatos curtos de texto podem apresentar características próprias. Então aqui ele vai trazer à tona a questão do atualmente. E ele diz, no entanto, independente do formato, um texto deve ser compreensível, coeso e coerente para que possa transmitir a mensagem desejada e atingir seu objetivo de comunicação. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é realmente fantástico. O legal que eu estou fazendo esse vídeo com realmente o primeiro contato, hoje aqui, né, bateu a vontade de entender melhor, de pesquisar melhor. Então, já tem alguns dias eu pesquisando, mas não tinha realmente entrado aqui e tem me surpreendido. Vamos pedir para ele criar um poema. Crie um poema sobre a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver o que ele vai produzir. Olha aqui, ó. Aqui, pessoal, que impressionante. Muito doido, né? É um pouco assim, gente, assustador, né? Ele fez mais ou menos uma ideia, achei interessante. Aqui que ele quis fazer aqui. Ele fez 4 estrofes, né? Bem, vocês viram aí, na Segunda Guerra Mundial, o mundo viu a face obscura do homem a surgir, a violência e o medo e a dor enchiam os campos de batalha com horror. Lágrimas caíram, famílias se separaram, cidades foram destruídas, vidas foram ceifadas. Os horrores da guerra ninguém podia negar, a crueldade humana se manifestar. Mas em meio a que ele trabalha com rimas finais, né? Esses 2 últimos versos. Mas em meio à escuridão ainda havia luz, a coragem de muitos, a esperança reluzia. Soldados, civis, judeus e aliados, unidos na luta contra o mal que assolou. E assim mesmo, na mais terrível das guerras, a humanidade mostrou que pode resistir, que a paz é possível, que a vida pode florescer, mesmo depois da dor, do trauma e do sofrer. Gente, sensacional a ideia de
né? Porque assim, a gente pegou um tema aleatório aqui para ele construir uma poesia. A gente pode aqui trabalhar o nível dessa poesia, mas que ele fez a poesia, ele fez. Então, assim, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente pegou alguns exemplos. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: há uma discussão muito ampla sobre isso, mas nesse momento do vídeo aqui, para a gente encerrar o vídeo, eu aqui direto aqui do Chat, né, GPT, eu posso dizer para vocês que essa versão 3.5 ainda tem uma versão que lê imagens, que escuta música e tal, identifica sons, pode identificar símbolos. Eu acredito que realmente há aqui 70% a 80%, e depois, claro, a gente, né, esse é o primeiro contato, a primeira impressão, de possibilidade de escrita de texto mesmo, ou seja, de pegar um suporte textual onde está a informação, consubstancializar e trazer para cá. Eu só posso dizer para vocês, fascinante e amedrontador ao mesmo tempo, né? E aqui a gente vai ter que questionar que futuro que isso vai dar para a gente aqui para a educação. Ok? Vamos fazer, a gente vai construir mais vídeos, eu vou questionar isso da ótica do trabalho acadêmico, da ótica do professor, pela ótica da semiótica, pela ótica da ciência, e a gente vai discutindo aqui e fazer um painel de discussão aqui.